Então nós vamos estar lendo agora Atos 3, né? Que Deus continue revelando aquelas coisas importantes para a minha vida e para a sua vida, que Deus continue revelando a sua palavra, repousando sobre a minha vida, sobre a sua vida. Deus tem um grande projeto nas nossas vidas e que possamos compreender as suas palavras. Atos 3. Certa manhã, Pedro e João foram ao templo para participar da reunião diária da oração das 3 horas. Quando eles se aproximavam, viram um homem coxo de nascimento ser carregado pela rua e colocado ao lado do portão do templo, aquele chamado portão formoso, como era seu costume todos os dias. Quando Pedro e João estavam passando, o pobre homem pediu algum dinheiro. Os dois olhando bem para ele, então Pedro falou: "Olhe para cá." O coxo prestou atenção a eles, esperando uma esmola. Mas Pedro disse: "Não temos dinheiro para você, mas eu vou dar uma outra coisa. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu digo, ande." Com isto, Pedro tomou o coxo pela mão e o pôs em pé. Ao fazer isso, os pés do homem foram curados e ficaram tão fortes que ele podia se levantar de um pulo. Ficou ali um momento e começou a caminhar. Então, caminhando, pulando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando os que estavam lá dentro viram o homem andando e louvando a Deus, perceberam que ele era o mendigo coxo que havia visto tantas vezes no portão formoso. Foram então tomados de uma surpresa enorme. Todos correram para o alpendre de Salomão, onde o coxo estava com Pedro e João, e não se separava deles. Todo mundo ficou ali espantado com aquele acontecimento maravilhoso. Pedro então dirigiu a multidão: "Homens de Israel", disse ele, "que existe de tão admirável nisto? E por que olharem para nós como pelo nosso próprio poder ou virtude tivéssemos feito este homem andar? Porque é o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó e de todos os nossos avós quem glorificou seu filho Jesus fazendo isto. E eu me refiro a Jesus que vocês abandonaram diante de Pilatos, apesar de Pilatos ter decidido soltá-lo. Vocês não o quiseram solto, aquele santo e justo. Em lugar dele, exigiram foi a libertação de um assassino. E vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou. E eu e João somos testemunhas deste fato, porque depois que vocês o mataram, nós o vimos novamente vivos. Foi o nome de Jesus que curou este homem. E vocês sabem que ele era coxo antes. A fé no nome de Jesus, a fé é que é dada por nós, por Deus, produziu essa perfeita cura, esta cura perfeita. Queridos irmãos, eu entendo que o que vocês fizeram com Jesus foi por ignorância. E a mesma coisa se pode dizer dos seus líderes. Porém, Deus estava cumprindo o seu plano de que o Messias deveria sofrer estas coisas. Agora mudem de ideia e de atitude para com Deus, voltando-se para Ele, a fim de que Ele possa limpar os seus pecados de vocês e mudar na presença do Senhor tempos maravilhosos de alívio. E mandar da presença do Senhor tempos maravilhosos de alívio. Então veja bem, Pedro estava dizendo ao povo, e isso vale para nós, agora mudem a sua ideia e sua atitude para com Deus. Porque aquelas pessoas tinham uma ideia errada de Deus. Eles estavam desviados do Senhor. E ele disse assim, voltando-se para ele, a fim de que possa limpar os pecados de vocês. Então esse é o apelo da mensagem. O evangelho ele se resume nisso, que nós devemos mudar de atitude para com Deus, voltando-se para Deus. E mesmo eu e você que já temos uma certa ideia de Jesus, muitas vezes nós podemos nos pegar, muitas vezes nós podemos nos encontrar em momentos em que nós não estamos se voltando para Deus. Por que nós devemos se voltar para Deus? A fim de que Ele possa limpar os pecados. Então, quando nós se voltamos para Deus, quando nós começamos a ler a sua palavra, quando nós começamos a envolver com as suas palavras, Ele começa a nos limpar dos seus pecados. E quando Ele nos limpa do seu pecado, o que acontece em nossas vidas? Aí veja bem, a fim de que Ele possa limpar os pecados de vocês e mandar da presença do Senhor tempos maravilhosos de alívio. Quando
nós somos limpos dos pecados. Tempos maravilhosos de alívio vêm sobre as nossas vidas. E enviar-lhes novamente Jesus, o Messias de vocês. Porque ele deve permanecer no céu até que todas as coisas sejam finalmente recuperadas do pecado, conforme foi profetizado desde os tempos antigos. Moisés, por exemplo, disse que há muito tempo, o Senhor Deus levantará entre vocês um profeta, que se parecerá comigo. Prestem atenção com o cuidado a tudo quanto ele disser a vocês. Prestem atenção com cuidado a tudo quanto ele disser a vocês. Todo aquele que não ouvir seus ensinamentos será completamente destruído. Samuel e outros profetas há muito tempo falaram a respeito do que está acontecendo hoje. Vocês são os filhos daqueles profetas e estão incluídos na promessa de Deus aos seus antepassados, de abençoar o mundo inteiro por meio da raça judia. Então foi a promessa que Deus fez a Abraão. E logo que Deus ressuscitou o seu filho, ele mandou Jesus primeiro a vocês, homens de Israel, para abençoar a todos, fazendo com que se converta dos seus pecados. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. E nós podemos perceber aqui que Pedro, ele estava falando, né, que o que estava acontecendo ali já foi profetizado há muito tempo atrás. A vinda de Jesus já estava profetizada até por Moisés, quando Moisés disse assim: o Senhor Deus levantará entre vocês um profeta que se parecerá comigo. Aí Moisés falou assim, presta atenção com cuidado a tudo quanto ele disser a vocês. E eu digo hoje a você que está me ouvindo até agora nessa mensagem, você tem prestado atenção a tudo quanto Jesus tem dito? Primeiro eu pergunto para você, o que Jesus tem dito a mim e a você? Você seria capaz de falar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, tudo que Jesus diz? Talvez não. Talvez você tenha falado o que outras pessoas têm falado para você, mas você não tem parado para ouvir a palavra de Deus, você não tem parado muitas vezes para ler a mensagem de Deus. Então, olha o que Moisés disse, há muito tempo atrás, Moisés disse assim, preste atenção, com cuidado, a tudo quanto ele disser a vocês. Por que ele mandou a gente prestar atenção? Pelo seguinte, no 23 está a resposta. Todo aquele que não ouvir seus ensinamentos será completamente destruído. Então veja bem, a importância de nós lermos a palavra, de nós prestarmos atenção no que Jesus disse e seguirmos a sua palavra. Certo? Depois ele falou que Samuel também já tinha dito o que ia acontecer. Então que Deus abençoe sua vida e que possamos seguir perfeitamente ao Senhor de todos os exércitos. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.